Sejam todos muito bem-vindas à nossa segunda aula de DIRF. E estamos aqui, DIRF 2023, em fevereiro, 28 de fevereiro é o prazo final para entrega, e nós vamos entender detalhes importantíssimos para a, a geração da DIRF, o envio, né, o preparo, o envio desse arquivo, como que funciona tudo isso. Gente, como eu disse, a DIRF, ela é a declaração base que leva dados para a Receita Federal, para que a Receita Federal faça o cruzamento de informações das declarações pessoas físicas e jurídicas, não apenas de imposto de renda, mas outras declarações também. Então, ela tem que ser feita com muito cuidado. Toda declaração, lógico, mas a DIRF ela tem que ter um cuidado especial, porque é dela que saem os informes de rendimentos para que os trabalhadores declarem lá em abril, certo? Só que para que a gente faça DIRF, tem alguns pontos principais que eu vou passar para vocês hoje, certo? E se nós não tomarmos cuidado com esses pontos, a nossa DIRF pode ir errada e a empresa pode cair aí numa fiscalização e causar aí várias situações perante a Receita Federal. Então vamos lá, a DIRF, Luciana, eu consigo fazer a DIRF direto no sistema da Receita, sem gerar num programa de contabilidade, de folha de pagamento? Consegue, tá? Lógico que é trabalhoso, você vai baixar o arquivo, você vai cadastrar tudo do zero, desde o CNPJ da empresa, razão social, e aí você vai cadastrar todas as informações. Se você vai informar rendimentos de pessoa física, você vai ter que cadastrar o CPF, o nome, cadastrar cada dependente, cadastrar todos os valores, todos os INSS que você descontou nos olerites durante todo o ano. E se teve pensão alimentícia, você vai ter que cadastrar tudo. Enfim, você tem que cadastrar tudo do início ao fim. Dá para fazer? Dá para fazer. Isso acontece, às vezes, quando a empresa está em transição, por exemplo, de escritório de contabilidade, não deu tempo ainda, enfim, ou é uma empresa pequena. Então, dá para fazer? Dá sim, tá? Mas qual que é o ideal? Se eu tenho um sistema de folha de pagamento, um sistema de contabilidade, um software, tá? Independente do software que você tenha, se é o TOTUS, se é o SAP, se é o Domínio, se é o ProSoft, se é Folhamatic, Contimatic, enfim, existem milhares, né? Se é o Pegasus, enfim, todos eles já estão preparados para gerar o arquivo da DIRF, para que você possa importar esse arquivo lá dentro do programa da DIRF, tá? E apenas fazer a validação, a conferência, a checagem e o envio para a Receita Federal. Então, esse é o ideal. Se você tem o software, nós vamos usar o software. Luciana, lá no software como é? Cada software tem o seu menuzinho, cada um de um jeito, né? Uns na lateral, outros em cima, outros embaixo. Gente, independente da cor do seu software, né? Do nome dele, ele vai ter a ferramenta, onde cada um ele vai ter o seu menuzinho, onde guarda as ferramentas de geração de dados para a declaração, certo? Então, o que eu posso dizer para você? Eu trabalho com consultoria, por exemplo, com várias empresas diferentes, inclusive escritórios de contabilidade e de todos os níveis, e cada um utiliza um sistema diferenciado, um sistema diferente do outro. Então, eu estou acostumada a mexer com muitos sistemas diferentes. E todos eles têm a ferramenta, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, Luciana, não encontrei lá no meu software onde é que eu gero a DIRF. Você pode ligar no suporte do seu software, com certeza seu software vai ter ali um manualzinho, vai ter ali um comunicado, alguma coisa que vai te direcionar, certo? Então, não se preocupe com a questão do software onde é o menu, porque eles vão te orientar em relação a isso, é só você fazer essa solicitação. Mas não adianta você ter o software
você saber onde gera se ele não está preparado. Como assim, Luciana? Mas se ele já sabe, ele sabe, porém existe configurações. Que configurações é essa? Se a sua empresa tem convênio médico, convênio odontológico, né, ou a empresa que você faz, ou os clientes do seu escritório de contabilidade, se eles têm convênios médico e odontológico. Luciana, só médico e odontológico só, somente relacionado a questões da saúde, outros tipos de convênio não. Você tem que cadastrar esse convênio, tá? Com CNPJ, razão social, o código lá da certificação desse convênio, junto à Agência da Saúde, Nacional da Saúde. Então, você vai fazer todo esse cadastro dentro do seu sistema para que ele possa trazer essa informação para a DIRF, certo? O ideal é que isso tenha sido feito há pelo menos há um ano atrás, para que já venha acumulando as informações de forma correta. Mas se ainda não estava cadastrado, ainda dá tempo de você cadastrar e vincular as informações no convênio, tá? Ali na operadora do convênio, a Unimed, a São Lucas, Intermédica, Samaritano, estou dando exemplos, mas pode ser, cada cidade tem o seu convênio. Então, você tem que fazer esse cadastro das operadoras de convênio médico e odontológico do seu cliente ou da sua empresa, e completo, e vincular ele ali nas informações dos trabalhadores que possuem convênio. Ponto. Continuando sobre convênio agora. O convênio médico, como as informações, os gastos com saúde, o trabalhador pode abater na declaração de imposto de renda dele. Então, esses valores, eles têm que ir identificado na DIRF, o valor que foi descontado do holerite do seu trabalhador, certo? Do seu colaborador. Luciana, e a parte que a empresa paga? Essa parte não vai. Por quê? Porque saiu do bolso da empresa, tá? Nós só vamos informar o que saiu do bolso do trabalhador. Então, eu tenho, às vezes, algumas pessoas me fazem a seguinte pergunta: Luciana, a empresa paga 100% do convênio, e aí? Eu tenho que informar? Não. Por quê? Porque se não houve despesa por parte do trabalhador, ele não pode abater da declaração de imposto de renda da pessoa física dele, certo? Ele só pode abater aquilo que saiu do bolso dele, ok? Um outro detalhe que já há alguns anos a Receita Federal mudou e tem exigido é que se separe o valor do titular do convênio, que geralmente, que no caso aí é o nosso trabalhador, e dos dependentes, quanto foi de cada um. E por que eles fazem isso? Porque agora eles também checam com a declaração que o convênio manda para a Receita Federal. Luciana, então, o hospital, o convênio também manda para a Receita Federal uma declaração com esses valores? Também manda, e eles vão fazer, assim, essa checagem por CPF. Então, tanto que hoje você não consegue mais fazer sem colocar o CPF do dependente, tá? Então, você só consegue informar e abater se você colocar o valor do dependente, ok? Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque, primeiro, vocês vão precisar do CPF de todos os dependentes. Se você ainda não está cadastrado no seu sistema, você vai precisar desses CPFs. Então, faça o levantamento, porque precisa, certo? E, segundo, porque nós temos que declarar separadamente esses valores. Luciana, mas lá no Levita, contamos um valor só. Então, todo o sistema de folha de pagamento, ele também dá a opção para que a gente possa criar ali um percentual quanto, de quanto é. Já desativei. Obrigada, Priscila. Um percentual de quanto é
que é descontado, né, daquele valor do titular, de quanto vai para cada dependente, e geralmente os softwares, eles já jogam isso, criam uma tabela para cada funcionário e joga isso lá para a DIRF, certo? Mas tem que estar configurado, gente. Isso é muito sério, tá? Ah, Luciana, eu não posso mandar tudo no valor total do titular? Não. Por quê? Porque vai ficar errado, certo? Então, eu sei que ainda tem empresas que fazem, é mais fácil, tudo lá no valor do titular e pronto, mas está errado, tá? Então, a DIRF exige que a gente informe separadamente. Eu quero saber se vocês ainda têm dúvidas sobre a questão do convênio médico e odontológico. Deu para vocês entenderem que tem que ser separados os valores de titular e dependente, que tem que ser cadastrado as operadoras com CNPJ, razão social, o número de certificado da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, enfim, tem que ter todo esse cadastro para que o seu sistema gere corretamente o arquivo para a DIRF, tá? Então, aqui nós falamos sobre uma questão extremamente importante, que é plano de saúde, convênio médico e odontológico, titulares e dependentes e cadastro das operadoras. Eu também quero falar com vocês sobre a questão de que já tem uns bons anos em que a Receita Federal ela determinou que nós podemos informar a DIRF somente dos funcionários que atingiram a tabela progressiva de imposto de renda ou que tiveram pelo menos uma retenção de imposto de renda no ano passado, tá? Então, nós temos a opção de não enviar de todo mundo, de enviar apenas de quem atingiu a tabela progressiva e apenas de quem teve imposto de renda retido na fonte. Luciana, eu emito o informe de rendimento pela DIRF. Eu posso fazer de todo mundo? Eu posso enviar a DIRF com todos os meus funcionários, mesmo que o rendimento esteja abaixo da tabela progressiva? Pode, tá? Então, tem pessoas, tem empresas, né, que preferem enviar o arquivo completo de todo mundo e de dentro da DIRF já imprime o informe de rendimento e envia para todo mundo e pronto, tá bom? Então, pode? Pode. Mas eu posso também fazer a DIRF somente de quem atingiu os rendimentos da tabela progressiva? Posso também. Ou somente de quem teve lá pelo menos um mês de retenção de imposto na fonte? Tá? Então, vocês podem fazer essa escolha de fazer de todo mundo ou fazer apenas a quem estamos, por regra, obrigados. Perceberam? Então, eu quero que vocês anotem esse detalhe também para verificar antecipadamente com sua empresa, né, no seu escritório de contabilidade, com seus clientes, enfim, se qual a escolha que vocês vão fazer. Feito? Eu também quero falar para vocês de algo extremamente importante na questão de DIRF, que são os eventos, tá? Os eventos de folha de pagamento, rubricas, verbas, não sei como você chama, tá? Independentemente do nome que você dá, é aquilo que separa, que discrimina cada informação que vai para o holerite na folha de pagamento durante todo o mês, durante todo o ano, tá? Em todas as folhas. Esses eventos ou rubricas, como a Receita Federal tem chamado no e-social, eles precisam estar configurados corretamente para que eles sejam levados para a DIRF, tá? Então, o ideal é que você cheque. Luciana, eu tenho que checar todos os meus eventos? O ideal seria. Não tenho tempo, então pegue os mais críticos, aqueles criados no ano passado, aqueles que sofreram algumas alterações do ano passado, e verifica como que está a tributação para imposto de renda, se ele está configurado para entrar na DIRF ou não, tá? Então, eu quero dizer alguns eventos que você precisa ter atenção redobrada, tá? Eventos de PLR, caso a sua empresa pague PLR ou PPR, que seja,
e, e ele atinge a tabela progressiva exclusiva para a PLR. Então, esse você precisa checar. Por quê? O PLR, assim como o 13º, ele é uma verba, um valor exclusivo na fonte para efeitos de imposto de renda. Luciana, o que é exclusivo na fonte? Eu costumo brincar com os alunos que o exclusivo na fonte é aquele que o leãozinho ali da Receita come e não devolve nunca mais, tá? Então, os impostos de renda exclusivos na fonte, ele vai para a Receita Federal e ele nunca será valor de restituição. Ele nunca será restituído. Por quê? Porque o leãozinho vai lá, ele come todos os exclusivos na fonte e acabou, tá? Não restitui nunca mais. Esse não tem volta. Então, o PLR, ele é um exclusivo na fonte e ele tem que estar configurado para tal. Tá? Então, você não pode configurar ele numa configuração de imposto de renda normal como valor tributável normal, porque ele não é. Ele é um tributável exclusivo na fonte, tá? Então, a classificação dele é separada, é diferente. Entra separado na DIRF, entra separado no informe de rendimentos e entra separado na declaração de renda lá do nosso trabalhador, tá? Lá da pessoa física. Então, anotem aí, PLR. Um outro evento que também é exclusivo na fonte é o 13º salário. Então, o 13º salário, ele não tem a tributação normal, como o salário, horas extraordinárias, adicional noturno, como os outros valores. O 13º salário, a tributação de imposto de renda é exclusiva na fonte. Isso significa que também não é valor de restituição. O leãozinho come e já foi embora, certo? Então, vocês chequem todos os eventos relacionados a 13º salário, seja inteiro, proporcional, seja o reflexo disso, 13º sobreaviso prévio indenizado, tudo que for 13º salário é exclusivo na fonte, tá bom? Então, verifique essa configuração para que vá certinho lá na DIRF e no informe de rendimento dos trabalhadores. Outro evento que também é diferente são as diárias e ajuda de custo. Por quê? Porque são eventos isentos de imposto de renda. Lógico que nós sabemos que tem regra para que ele seja isento. E aí você tem que olhar para a sua empresa e verificar se ele está dentro da regra. Qual que é a regra? O que são diárias? As diárias são as despesas de funcionários que, a trabalho, utilizam valores para viagens, né, ou pernoites a trabalho, e esses valores, eles são relacionados e a pessoa recebe um reembolso. Então, ela utiliza o dinheiro dela, ela recebe um reembolso como diária ou ajuda de custo das viagens ou do que ela gastou a trabalho. Não é para ir para o trabalho, é durante o trabalho, executando o trabalho, tá? Então, às vezes, a pessoa ela precisa viajar ou é, ela ela tem que almoçar fora, ou ela trabalha na rua, então ela tem aí as despesas, as diárias, ajuda de custo, referente ao que ela gastou ali para trabalhar, certo? Então, Luciana, nós temos uma ajuda de custo que nós damos um valor aí para os funcionários em troca do vale transporte. Esse valor entra? Não, esse valor é tributável, porque por lei o vale transporte ele tem que ser dado em vale transporte. Ele não pode ser dado em valores. E se ele for dado em valores, ele se torna um valor tributável. Ele se torna parte do salário do empregado. Então, essas diárias e ajuda de custo, de despesas realizadas e viagens para o trabalho ali durante o trabalho, executando o trabalho, e que entra ali na folha de pagamento ou reembolso ou antecipação com esse título de ajuda de custo diárias, esse entra, é isento, e ele tem que estar configurado corretamente
lá no evento dele, para que, na hora que nós gerarmos a DIRF, ele jogue isso no campo de valores isentos e não tributáveis, tá bom? Então, fiquem atentos a estas questões de diárias e ajuda de custo. Um outro evento que também é isento e vocês também precisam checar é o abono pecuniário de férias. Luciana, o que é o abono pecuniário? É aquele 1/3 que o trabalhador tem direito de vender para a empresa de suas férias. Lembra que até 1/3 das férias ele pode vender para a empresa? Nós chamamos de abono pecuniário, que de 30 dias de férias seriam 10 dias, por exemplo. Esse abono pecuniário e o seu 1/3, eles são isentos e não tributáveis de imposto de renda, porém, o evento tem que estar configurado dessa forma, certo? Então, tomem cuidado em relação a isso, chequem todos os eventos, as rubricas que vocês tiverem relacionadas ao abono pecuniário e 1/3 do abono pecuniário, tá? Por que eu falo todos? Luciana, não só? Não, porque às vezes a gente cria novos eventos, ou o próprio sistema tem vários que diferenciam uma coisa de outra, enfim. E então nós temos que olhar sim, tá bom? Também quero dizer para vocês sobre as pensões alimentícias. A pensão alimentícia, cada vez que entra um trabalhador na empresa, ou chega um ofício, um trabalhador que tenha pensão e traga o ofício, ou chega um ofício de pensão de alimentos para que a gente desconte em folha de pagamento, muitas vezes, como as regras são diferentes de um ofício para o outro, a gente vai criando rubricas, a gente vai criando eventos de desconto de pensão 1/3 do salário, desconto de pensão 30%, desconto de pensão meio salário mínimo, desconto de pensão 20%, não sei. A gente vai criando ali para atender a nossa necessidade de desconto para cada trabalhador que tem a pensão de alimentos. E muitas vezes, no corre ali de criar essa rubrica, a gente não se atenta aos detalhes da configuração, certo? Não, 1/3 do abono não é tributável, tá? E nem ele, nem o abono, nem 1/3 dele, ok? Então, eles são isentos e eles precisam estar configurados como tal. E no caso das pensões de alimentos, elas têm que estar configuradas para abaterem, né, no imposto de renda e entrarem numa coluna específica dentro da DIRF, certo? Então, veja que a pensão de alimentos, nós temos que pegar todas as rubricas, todos os eventos, de todos que tiverem desconto durante o ano passado inteiro e checar se todos estão com essa questão da configuração de pensão de alimentos para DIRF como abatimento ali no imposto de renda. Por quê? Porque isso também será checado na declaração do trabalhador, certo? Então, Luciana, houve uma mudança em relação à pensão de alimentos o ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a pensão de alimentos não é tributável. É outro assunto. Não é tributável para quem recebe, tá? Então, ali, a mãe que recebe a pensão de alimentos dos filhos, ela não precisa mais declarar a pensão a partir desse ano, porque o Supremo entendeu que esse valor é um valor de alimentos que não deve ser tributado. Então, quem recebe não declara, mas quem paga, declara e abate do imposto de renda da pessoa, certo? Então, nós temos que tomar esse cuidado em relação à pensão de alimentos, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocando aí no chat que eu vou lendo aqui, tá aqui do lado e vou respondendo. Vamos falar também sobre previdência privada. O que é isso, Luciana? Como se fosse o INSS, é uma previdência particular que muitas empresas têm para os funcionários, principalmente aqueles que recebem um salário acima do teto da previdência, certo? Então,
essas pessoas que têm a previdência privada particular, elas também podem abater esse valor dessa previdência na sua declaração de imposto de renda. Porém, nós temos também que configurar esse evento da previdência e para que puxe certinho para a DIRF. Então, olha só, Luciana, aqui na nossa empresa nós temos previdência particular para alguns trabalhadores de altos salários e só é descontado uma parte deles. Como que eu faço? Somente a parte que é descontada no Olerite é que vai para a DIRF, que vai para o informe de rendimento como dedução e que ele vai utilizar na declaração de imposto de renda dele. Somente o que saiu do bolso dele, certo? Então, nós também temos que checar isso. Luciana, aqui nós temos na nossa empresa previdência particular para altos cargos, porém a empresa paga tudo. Então não se fala em entrar na DIRF. Por quê? Porque saiu do bolso da empresa, percebe? Então nós só vamos colocar para dedução os valores que realmente saem do bolso do trabalhador, certo? Então verifiquem aí previdência privada, se a sua empresa tem, se a configuração está correta para que puxe na DIRF como lá na coluninha de previdência privada e faça a dedução corretamente, ok? Também eu quero falar sobre o INSS. O INSS também é uma previdência. Luciano, o que é uma previdência? A previdência, gente, o INSS é como se fosse uma grande seguradora de vida. Fica bem fácil de entender assim. E é verdade. Então, o INSS, nós contribuímos durante a nossa vida para que nos momentos em que a gente não possa laborar, a gente tenha um seguro que nos pague um valor para que a gente possa se manter até recuperar a saúde. Isso também acontece durante as licenças, licença maternidade, né? Também acontece lá no final, quando a gente já está idoso, tal, que a gente se aposenta e a gente não tem mais né, toda aquela saúde para trabalhar, então a gente recebe a aposentadoria. Isso é uma grande seguradora. O INSS é uma grande seguradora pública. A Luciana é um órgão do governo, não é uma autarquia gerenciada pelo governo, porém ela tem diretrizes próprias, certo? E ela também o INSS, né, o valor que é abatido descontado do trabalhador também é abatido para cálculo do imposto de renda, tanto no Olerite quanto lá na declaração que ele vai fazer de pessoa física em abril. Então percebe que nós temos que checar todos os nossos eventos de INSS, se eles estão configurados corretamente para abatimento de imposto de renda e para entrar na DIRF. Luciana, mas como assim todos? Porque às vezes nós também criamos algo diferente e a gente precisa sempre dar uma checada para que não fique nenhum valor de fora, tá bom? Então, tem software de folha de pagamento que ele junta tudo num único valor e desconta INSS tudo de uma vez. Mas tem outros que vai subdividindo os valores de INSS e não tem problema, tá tudo bem, desde que ele faça os cálculos corretamente e desde que ele esteja configurado corretamente para questões de tributação e DIRF e tudo mais, tá? E social, enfim. Então, fiquem atentos aos eventos de INSS. Nós vamos continuar a aula, tá? E eu vou enviar um novo link para vocês.